Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da lista anterior, tá? Tá aqui na tela, só para vocês verem e saber qual é a lista, certinho? Vou voltar aqui nos slides. Então, vamos lá. Questão número 1, a gente tem aí essas 4 estruturas, ok? Então, a primeira delas tem o OH ligado diretamente ao anel. Então, nesse caso, a gente tem um fenol. No segundo, na letra B, a gente tem 2 grupos OH, mas não está ligado ao anel, tá vendo? Eles estão ligados a um carbono saturado, ou seja, que faz apenas ligações simples. Então, nesse caso aqui, a gente tem um álcool. No terceiro, o OH está ligado a um carbono saturado, insaturado, ou seja, ele tem uma dupla. Então, esse daqui a gente vai ser classificado como enol. O en vem exatamente dessa dupla, tá? Então, se o OH estiver ligado num carbono insaturado, ele é chamado de enol. E no último, o OH está ligado a carbonila, que é o C-O. Então, aqui fazendo C-O, OH na extremidade, a gente tem um ácido carboxílico, ok? Então, a letra certa aqui vai ser letra C, fenol, álcool, enol e ácido carboxílico. Número 2, nós temos essa estrutura, e olha só, lá na extremidade da estrutura, essa partezinha aqui, eu coloquei aqui na forma estrutural plana, para a gente ver o grupo funcional que a gente tem presente nela. É um aldeído. C-OH na ponta, gente, é grupo funcional de aldeído. Para facilitar, passei a estrutura toda para estrutural, tá? Então, olha, 1, 2, 3, 4 carbonos na principal, ramificação aqui no segundo, C-OH. Fica mais fácil na hora de você enumerar a cadeia para fazer a nomenclatura. Então, você vai começar a contar sempre a partir, ou mais próximo, do grupo funcional. Esse é o primeiro carbono, tá? Aqui no 2 tem o radical metil, 3 e 4. Então, o nome desse composto vai ficar assim, 2-metil-butanal. No segundo, a gente tem radical com carbono só é metil, prefixo para 4 é but, ligações simples an e o finalzinho al. Os aldeídos fazem prefixo, ligação al, tá? Então, a letra C. Número 3, nós temos aqui o enunciado para relacionar as colunas. Então, no primeiro, na verdade, o enunciado era só essa primeira parte, eu montei essa segunda já classificando para a gente poder identificar e ficar mais fácil, tá? O que é esse CO aqui no meio, né, entre os carbonos? É a carbonila, é o C-O entre outros 2 carbonos. Então, aqui a gente tem grupo funcional de cetona, tá bem? O próximo, o Ozinho entre 2 carbonos, assim, a gente tem éter. No terceiro, HCOH. Então, abrindo a estrutura, fica mais fácil você visualizar o que está acontecendo aí. A gente tem um aldeído, C-OH na ponta. O próximo, tá vendo esse CH2? Então, são 2 hidrogênios para cima e o OH é um carbono saturado. Isso é grupo funcional de álcool. Número 5 é muito semelhante. Não, não é não, a 5 não é a 6. No 5 a gente tem o CO aqui no meio. Estão vendo? Então, C-O, entre carbonos, a gente vai ter éster, certo? Então, vamos conferir o que é certo aqui, né? A gente vai ter que relacionar a primeira coluna com a segunda. Claro que não são todos que vão aparecer, que a gente só tem 3 opções. Primeiro, etanoato de etila. Isso, gente, final ato, ila, é nomenclatura de éster. Então, vejam, 2 carbonos, et, mais 2 de novo, et. Etanoato de etila é empregado como essência artificial de maçã, é um éster. Então, no primeiro a gente já tem o número 5, tá? A próxima já está te contando a resposta. Olha só, o éter dietílico, éter, porque ele chama dietílico, porque ele tem 2 radicais etil, 2 na direita e 2 na esquerda, por isso chama dietílico. Usado como anestésico, então aqui vai ficar 5, 2. E por último aqui, a acetona ou propanona, cetona, é usada como solvente. Vamos ver? 3 carbonos, confere prop, isso aqui vai ser a propanona. Então, a sequência correta, 5, 2, 1, letra A. Próxima questão. Número 4, a gente tem essa estrutura aqui.
em destaque. Bom, aí o que diz pra gente? Ligando ao radical R, esse radicalzinho R aqui, os seguintes grupos. Então, são 3 grupos distintos. Eu vou colocar OH, eu vou colocar CH3 e eu vou colocar OHCH3. Em compostos formados, como que eles vão ser denominados? Então, vamos montar as 3 estruturas para a gente verificar como vai ficar. Eu vou repetir essa parte, tá? H3CC dupla O em todos, que é a partezinha branca. E essa partezinha azul é o que está dizendo aqui. Eu vou substituir o R por um grupo OH, tá aqui. Um grupo CH3, tá aqui também. E um grupo OCH3, é o último. E aí vão se formar 3 grupos funcionais diferentes. O primeiro, olha lá, C dupla O, OH na ponta, a gente tem um ácido carboxílico, certo? O segundo, nós temos a carbonila entre carbonos, então configura cetona. E o último, C dupla O, entre carbonos, nós temos um éster, tá? Então, nomenclatura para o ácido carboxílico fica ácido prefixo final oico, ácido etanóico. Para acetona, 3 carbonos, propfinalona, propanona. E para o éster, é ato de ila, né? Então, etanoato de metila. Letra certa, letra D, ok? Por último, na número 5, novamente para a gente associar as fórmulas aos nomes, tá bem? No primeiro, deixa eu só voltar um pouquinho. Olha, Ozinho entre 2 carbonos. Primeira coisa que você faz na hora de resolver uma questão dessa, identifica a função. Se você não sabe se é álcool, aldeído, cetona, como que você vai colocar a nomenclatura? Sabe se é final oico, ona, ílico, né? Então, primeiro eu identifiquei que isso aqui é um éter. Bora para a nomenclatura. Radical menor, ox, radical maior, ano. Então, vai ficar metox, etano, tá? A gente só usa a nomenclatura em ordem alfabética quando é a usual, só que no caso aqui, o enunciado vai estar a resposta, desculpa, vai estar em oficial. O próximo, a gente tem um composto fechado fazendo dupla O. Esse dupla O está entre 2 carbonos, é uma carbonila num carbono secundário. Então, é uma cetona, identifica o grupo cetona, ela é fechada, ciclo 5, pente, ciclo pentanona, certinho? A 4. Aqui a gente tem o COH na ponta. Cuidado que ele parece muito éster. O éster vem CO no meio. E o COH na ponta, a gente tem um ácido carboxílico. Vai ficar ácido 1, 2, 3, ácido propanóico, ok? 8, olha o que eu acabei de falar. COO entre 2 carbonos, então é um éster, é o final ato de ila. Então, olha só, aqui a gente tem 3, 4, 5 carbonos, 5 é pente. Fica pentanoato de, do outro lado são 2, é et, então é pentanoato de etila, tá ok? E a 16, o que nós temos aqui? Um COH. Isso daqui, gente, não vai ser álcool, porque esse carbono, ele não tem outros hidrogênios para completar a ligação dele. Ele vai ter que fazer uma dupla O e puxar um Hzinho para cá. Ele é um aldeído, tá bem? Então, ele tem 3 carbonos, fica prop. O EN é devido à dupla que está aqui, com finalzinho aldeído. 32 também é um aldeído, só mudou o hidrogênio com o oxigênio de posição. Isso é para confundir o aluno mesmo, tá? Mas vejam, esse carbono aqui tem os 2 hidrogênios dele, esse aqui não tem. Então, aqui ele vai fazer dupla O e um Hzinho, forma um aldeído propanal. A diferença é que esse tem duplo e esse não tem. Então, quais vão ser os nomes que vão estar corretos? O primeiro está correto? Não. A gente, quando usa esse tipo de nomenclatura ox, ano, a gente usa menor, maior. Não é ordem alfabética. O segundo está certo? Sim, ciclopentanona. O terceiro, não, porque são 3. 3 é próprio. Aqui, o 8, pentanoato de etila, correto. O 16, propenal, não é um álcool, é um aldeído.
E o próximo não é um ácido carboxílico, porque o ácido tem 2 Os, né? Esse aqui é um aldeído. Então, como somatória das respostas corretas, a gente vai ter 10. São corretos o 2 e o 8, tá? O segundo e o quarto. Então, somando aqui, a gente tem 10. Então, encerramos a nossa correção. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.